Para fazermos essa primeira aula, que é a abertura do arquivo, vamos precisar então o levantamento que foi feito no local. Esse é o levantamento de medidas, onde que nós temos as informações de pontos de água, pontos de esgoto, a distância da bacia, o pé direito. E aqui, para nós iniciar então o levantamento, a abertura das paredes, eu coloco sempre como um tamanho maior, como um destaque aqui, as medidas de parede. Então, isso aqui, esse banheiro tem um desenho retangular, por isso que eu não peguei todas as medidas. A gente pode considerar então que essa parede tem a mesma medida dessa parede, até porque não são paredes que vão receber o mobiliário, certo? Então, para o nosso estudo, nesse caso, o que importa são essas duas paredes, 3.200 por 1.400. Então, a gente vai no nosso ambiente, eu vou abrir aqui ao construtor de paredes e vamos trabalhar para o lado direito, 3.200, Enter, e 1.400, Enter. Vou fechar aqui com 3.200 novamente, e aqui ele vai fazer o fechamento. Se vai me perguntar se eu desejo fechar a parede, sim. O próximo passo seria a gente, nesse ícone de ajustar limites do piso, a gente clica aqui e ele ajusta os limites do piso, ok? Podemos salvar. Aqui nós já temos então as paredes prontas. O próximo passo é a gente colocar esses pontos. Nós vamos aqui na aba Decore, vamos colocar os pontos elétricos. Nessa segunda linha, pontos elétricos, e vamos colocar as tomadas. Então nós temos uma tomada aqui em cima. Aqui TA eu identifiquei como uma tomada alta. A seta seria para o lado direito. 400 é a altura, é a distância da parede, e 1950 é a altura do piso. Para todas as medidas que eu realizei aqui, eu adoto esse mesmo sistema para, na hora que chegar aqui, saber que é sempre igual. 600 é a distância da parede, 700 é a distância da parede, e aqui embaixo 500 é a altura do piso, 300 é a altura do piso. Todas as medidas estão assim, certo? Então você pode adotar a sua convenção, o seu método, o seu sistema que você acha melhor, mas eu utilizo esse para nunca me perder. Então, 400 e 1950 nós temos essa tomada aqui. 400 a gente vai trabalhar com a distância dele aqui, onde que a gente tem essa cota posterior, que é essa medida 560, nós vamos trabalhar com 400. E aqui então do piso, que tem essa medida 1000, eu vou rebaixar essa parede aqui com o botão direito, rebaixar, vou rebaixar essa parede com o botão direito e vou dar 2 cliques nessa parede aqui para poder trabalhar de forma frontal. Então essa medida de altura é 1950. Deixa eu só confirmar. 400, 1950, correto. Nós temos agora esse interruptor médio aqui, né? É 420, a seta está para o lado esquerdo, e 1200. Então esse interruptor que está aqui em interruptores, nós vamos utilizar essa peça, que ela tem 1200 o piso, e da parede tem 420. Certo? Está faltando agora os pontos de água, então. Vamos trabalhar aqui com pontos hidráulicos. Aqui nós temos a água fria.
Então a distância da água fria é 600 e a altura do chão é 500. Aqui é 600 e a altura do piso é 500 aqui em cota inferior, ok? Com relação a pontos de água, eu quero fazer aqui um lembrete para vocês. Quando os instaladores fazem a instalação das conexões, como nós podemos ver aqui do flexível, eles precisam de um espaço aqui ao redor porque é utilizada uma ferramenta, certo? São utilizadas diferentes tipos de ferramentas para poder fazer girar as porcas e fazer o ajuste das conexões. Então é muito importante que nós pensemos na hora de colocar as laterais aqui, de colocar o mobiliário, que isso não esteja perto, né, ou que esteja distante o suficiente para eles poderem fazer esse giro das ferramentas, ok? E agora nós podemos aproveitar para ver uma das primeiras regras que tem a conferência, que é nunca colocar, ou primeiro conferir se um armário, eu vou colocar aqui um armário para o exemplo nosso, se é um armário, por um acaso, se esse ponto de água não bate numa lateral de armário. Ok? Como nós estamos vendo aqui, eu vou ocultar para a gente poder ver. Isso aqui nunca pode acontecer porque é muito, muito difícil. Isso aqui é considerado um erro, tá? A pessoa, o instalador, depois dos pontos, o instalador, a pessoa que vai fazer a instalação das conexões aqui de esgoto e de água, poder apertar aqui, fazer o ajuste das conexões, certo? Então, o primeiro que nós precisamos ver é identificar isso, se os pontos vão ficar atrás dessa lateral, e aí a gente fazer os ajustes, certo? Lembrando que nós precisamos aí 6, 7 centímetros para poder, no mínimo, a pessoa girar uma chave e poder trabalhar ali dentro, ok? Vamos sempre nos atentar a essas questões. Vamos continuar e vamos colocar aqui decore pontos hidráulicos o nosso esgoto que temos aqui na parede. Esse esgoto ele está com distância de 750 e 300 de altura. 750 e a altura do piso é 300. Aqui nós temos o esgoto e aqui nós temos a nossa água. Aqui temos a tomada, então nosso próximo passo é a nossa bacia sanitária. A bacia está a 1500. Então nós vamos buscar a aba banheiros. Banheiros e vamos bacia sanitária. Vamos colocar uma bacia que o modelo da bacia nós já temos, o cliente forneceu aqui para a gente. A nossa bacia tem de largura 360 e 600 de profundidade. 360 de largura e profundidade 600. Aqui de altura ela tem 400 e vamos colocar ela aqui inferior 0. Vamos colocar ela diretamente no piso, certo? Então a nossa bacia aqui 400 de altura, 600 de profundidade e 360 de largura. Vamos colocar a distância dele então de 1500, como a gente viu aqui. A distância dele é 1500. E vamos colocar agora o nosso box, que é o box número 6.
verdade a nossa porta está para o outro lado, então eu vou fazer aqui o giro dessa porta no botão azul, rotação 90, e como a largura de nossa parede aqui é 1400, então nós vamos também trabalhar com 1400 do box. Não. E a distância dele é 1250, certo? Então nós vamos aqui movimentar no deslocamento 1250, que seria para o lado direito. Essa é hoje a distância do nosso box. Como vocês podem ver aqui, acabou ficando uma distância muito pequena, menos de 10 centímetros, entre o box e a bacia sanitária. E por ser uma reforma, eu vou conseguir sugerir para o cliente que a instalação do box possa ser feita 10 centímetros mais para o lado esquerdo. Até porque uma medida padrão de box é 80, que é uma medida mínima, e nós estamos trabalhando aqui com 1100. Então vai ter um conforto dentro do box e também vai ter um conforto maior na bacia sanitária, certo? Que a gente considera geralmente 20 centímetros para cada lado, para poder ter uma ergonomia na utilização da bacia sanitária. Vamos então para o nosso próximo passo aqui, que seria a instalação da porta e da janela. Vamos no decore e vamos buscar aqui aberturas, porta de giro. Lembrando que essa porta ela vai abrir para o lado de dentro. Então, temos lado de instalação para nossa porta. Não é esse lado, eu vou clicar com o botão direito e vou espelhar. E a largura da nossa porta aqui no ambiente é 750. Então, nós vamos ajustar para 750. Nós vamos levar esse 208 aqui, nós vamos zerar. E vamos colocar a nossa cota inferior também como 0. E temos aqui, então, a nossa abertura de porta. Veja que é muito importante na hora que a gente faz a medição, saber que distância vai ficar aqui, esses 940. É muito importante para a gente não ter problemas da porta bater no armário, certo? Então, esse 940 é realmente uma distância muito boa, porque geralmente o armário tem profundidade no máximo de 60 centímetros, então estamos com uma distância muito boa. Mas essa é uma regra muito importante para banheiro, para você não esquecer. Vamos utilizar então agora a janela para poder instalarmos nossa janela aqui. Vamos clicar em aberturas e vamos clicar aqui em janelas de giro. Não é. Aberturas. Deixa eu ver se nós achamos aqui uma janela menor. Vamos ver esse modelo de janela fixa. Podemos utilizar essa janela aqui. Essa medida, a medida da nossa janela é largura 600, altura 500. Então eu quero aproveitar para falar sobre uma outra convenção que existe, que é a LAP, LAP. Quando você tira uma medida, esse LAP, ele significa largura, altura e profundidade, certo? Então, sempre que você for fazer uma medida utilizando esse padrão de medição, nunca vai ter erro. Inclusive, as outras pessoas que conhecem também essa convenção vai saber que você colocou primeiro a largura, depois a altura e depois a profundidade. Então, nós temos na nossa janela largura de 600 e altura de 500. Vamos ajustar aqui a largura de 600 e a altura de 500. Para o lado direito temos 10 centímetros e a letra P é de peitoril, 1800 do piso. Então nós temos aqui 100,
e do piso nós temos 1.800. Vamos verificar agora a altura da nossa porta, se ela está conforme a medida. A letra P foi utilizada aqui para marcar a altura da porta, 2,100. Você pode utilizar as suas convenções também, então nós vamos ajustar aqui para 2,100. E por último, verificar o nosso pé direito, que está 2,600 e na nossa medição está 2,600, certo? Então assim nós podemos salvar o nosso arquivo e está feita a nossa primeira parte, que é a abertura da planta, e vamos para o próximo passo.